Interrupção da história. As várias maneiras pelas quais Jesus fala com Luísa. Mas antes de continuar, por ordem do confessor atual devo manifestar os vários modos com os quais o Senhor me falou. Parece-me que os modos com os quais Deus me fala sejam 4, mas estes 4 modos de falar de Jesus são muito diferentes das inspirações. O primeiro modo é quando a alma sai de si mesma. Mas antes quero explicar o melhor que possa o que seja sair de mim mesma. Isto acontece de 2 modos. O primeiro é instantâneo, quase como relâmpago, e é tão repentino que me parece que o corpo se eleva um pouco da cama, para seguir a alma, mas depois fica ali e a mim me parece que o corpo fica morto. A alma em vez disso segue a Jesus caminhando por todo o universo, a terra, o ar, os mares, os montes, o purgatório e o céu, onde muitas vezes me fez ver o lugar onde eu estarei depois de morta. Outro modo de deixar a alma é mais tranquilo. Parece que o corpo se adormece insensivelmente e fica como petrificado ante a presença de Jesus Cristo, mas a alma permanece com o corpo, e este não sente nada das coisas externas, ainda que se transtornasse todo o universo, mesmo que me queimassem e me reduzissem em pedaços. Estes 2 modos tão diferentes de sair ao exterior de mim eu os notei sensivelmente, porque no primeiro modo, devendo obedecer ao confessor que vinha me despertar, o via desde o lugar onde me conduzia Jesus, isto é, desde os confins da terra, ou do ar, ou dos montes, ou do mar, ou do purgatório, ou mesmo do mesmo paraíso. Parecia-me que não haveria tempo de voltar para que o confessor encontrasse minha alma no corpo e pudesse obedecer, mas devo confessar que sempre me encontrei a tempo, e me parecia entrar a alma no corpo antes que o confessor começasse a me dar a obediência de despertar. E mais, lhe digo a verdade, muitas vezes eu via de longe o confessor que vinha, mas para não deixar Jesus, parecia que não pensava no confessor que vinha e então o próprio Jesus me apressava a voltar com a alma ao corpo para poder obedecer ao confessor, e então eu sentia uma grande repugnância por deixar a Jesus, mas a obediência vencia, e deixando-o, ele mesmo, ou me beijava ou me abraçava ou fazia outra coisa para despedir-se de mim. E eu, deixando o meu amado Jesus, dizia-lhe: vou com o confessor, mas tu, meu bom Jesus, volta assim que o confessor se vá. Estes são os 2 modos pelos quais a alma parecia sair do corpo, e nestes 2 modos de sair a alma, Deus me fala. Este modo de falar, ele mesmo o chama de comunicação intelectual. Tentarei explicar. A alma que sai do corpo e se encontra diante de Jesus, não tem necessidade de palavras para entender o que o Senhor quer lhe dizer, nem a alma tem necessidade de falar para se fazer entender, senão que tudo é por meio do intelecto, como nos entendemos quando nos encontramos. De uma luz que de Jesus me vem a inteligência, sinto imprimir em mim tudo o que meu Jesus quer que eu entenda. Este modo é muito alto e sublime, tanto que a natureza dificilmente sabe explicá-lo com palavras, apenas pode dar alguma ideia, e este modo pelo qual Jesus se faz entender é rapidíssimo. Num simples instante se aprendem muito mais coisas sublimes que lendo livros inteiros. Que mestre engenhoso é Jesus, que num simples instante ensina muitas coisas, enquanto que qualquer outro necessitaria anos inteiros, se é que o consegue, porque o mestre terreno não tem poder para poder atrair a vontade do discípulo, nem de lhe pode infundir na mente sem esforços nem fadigas o que lhe quer ensinar, mas com Jesus não é assim, tanta é sua doçura, a amabilidade de seu trato, a suavidade de seu falar. E ademais é tão belo, que ao apenas vê-lo, a alma se sente tão atraída, que às vezes corre numa enorme velocidade para o lado de Jesus, que quase sem perceber se encontra transformada no objeto amado, de modo que a alma não sabe discernir mais seu ser terreno, tanto fica identificada com o ser divino. Quem pode dizer o que a alma experimenta neste estado? Precisaria do próprio Jesus, ou de uma alma separada perfeitamente do corpo, porque a alma encontrando-se outra vez circundada pelos muros deste corpo, e perdendo essa luz que antes a tinha abismada, muito perde e fica obscurecida, de tal modo que se quisesse dizer algo, o diria grosseiramente. Para dar uma ideia, digo que me imagino a um cego de nascimento, que nunca teve o bem de ver o que há no universo inteiro, e que por poucos minutos tivesse o bem de abrir os olhos à luz, e pudesse ver tudo o que contém o mundo, o sol, o céu, o mar, as tantas cidades, as tantas máquinas,
as variedades das flores e as tantas outras coisas que há no mundo, e depois daqueles poucos minutos de luz, voltei à cegueira de antes. Poderia ele dizer claramente tudo o que viu? Somente poderia fazer um esboço, dizer alguma coisa confusamente. Isto é uma semelhança do que acontece quando a alma se encontra separada, e depois no corpo. Não sei se digo desatinos, assim como a esse pobre cego ficaria a pena da perda da vista, assim a alma vive gemendo e quase em um estado violento, porque a alma se sente violentada sempre para consumo bem. É tanta atração que Jesus deixa na alma de si, que a alma gostaria de estar sempre abstraída em seu Deus, mas isto não pode ser, e por isso se vive como se vivesse no purgatório. Acrescento que a alma não tem nada de próprio neste estado, tudo é realizado pelo Senhor. Agora tentarei explicar o segundo modo que Jesus tem para falar, onde a alma encontrando-se fora de si. Mesma vê a pessoa de Jesus Cristo, como por exemplo na figura de criança, ou do crucificado, ou em qualquer outro aspecto, e a alma vê que o Senhor com a boca pronuncia as palavras e a alma com a boca responde. Às vezes acontece que a alma se põe a conversar com Jesus como fariam dois íntimos esposos. Se bem que o falar de Jesus é pouquíssimo, apenas 4 ou 5 palavras e às vezes até mesmo uma só. Raríssimas vezes se estende mais, mas nesse pouquíssimo falar, quanta luz põe na alma. À primeira vista parece-me um pequeno riacho, mas vendo bem, em vez de um riacho se vê um vasto mar. Assim é uma só palavra dita por Jesus, é tanta a imensidão da luz que fica na alma, que ruminando muito bem descobre tantas coisas sublimes e proveitosas à sua alma, que fica assombrada. Eu acredito que se juntassem todos os sábios, ficariam todos confundidos e mudos diante de uma só palavra de Jesus. Agora, este modo é mais acessível à natureza humana, e facilmente se sabe manifestar, porque a alma entrando em si mesma leva consigo o que tem ouvido da boca de Nosso Senhor e o comunica ao corpo. Não é tão fácil quando é por meio do intelecto. Eu considero que Jesus tem este modo de falar para adaptar-se à natureza humana, não que tenha necessidade da palavra para fazer-se entender, senão porque deste modo a alma mais facilmente compreende e pode manifestá-lo ao confessor. Em suma, Jesus faz como um mestre doutíssimo, sábio, inteligente, que possui em grau eminentíssimo todas as ciências e que ninguém pode igualá-lo, mas como se encontra entre discípulos que ainda não aprenderam as primeiras letras do alfabeto, retendo todos os outros conhecimentos em si, ensina aos discípulos apenas o A, B, C, etc. Ó, como é bom Jesus! Adapta-se aos doutos e fala-lhes de modo altíssimo, de modo que para entendê-lo devem estudar muito bem o que lhes diz. Adapta-se aos ignorantes e faz-se também ele ignorante, e fala em modo baixo, de maneira que ninguém pode ficar em jejum das lições deste divino mestre. O terceiro modo com que Jesus me fala é quando falando à alma, participa de sua própria substância. Parece-me como quando o Senhor criou o mundo, com uma só palavra foram criadas as coisas, assim, sendo sua palavra criadora, no próprio ato em que diz a palavra, cria na alma aquela mesma coisa que diz, como por exemplo, Jesus diz à alma, veja como são belas as coisas, por mais que teus olhos possam percorrer a terra ou o céu, jamais encontrarão beleza semelhante a mim. Neste falar de Jesus, a alma sente entrar nela um algo divino e fica muito atraída para esta beleza, e ao mesmo tempo perde o atrativo de todas as outras coisas, por quão belas e preciosas fossem não lhe causariam nenhuma impressão, o que lhe fica fixo e quase transmutado em si é a beleza de Jesus. Nisso pensa, dessa beleza se sente investida, e fica tão apaixonada, que se o Senhor não fizesse outro milagre se lhe partiria o coração, e de puro amor por esta beleza de Jesus expiraria a alma para voar ao céu a gozar desta beleza de Jesus. Eu mesma não sei se digo desatinos. Para explicar melhor este falar substancial de Jesus, digo outra coisa. Jesus diz, olha como sou puro, também em ti quero pureza em tudo. Nestas palavras a alma sente entrar em si uma pureza divina, esta pureza se transforma em si mesma e chega a viver como se não tivesse mais corpo, e assim das outras virtudes. Ó, como é desejável este falar de Jesus! Eu daria tudo o que está sobre a terra, se fosse a dona de tudo, contanto que tivesse uma só destas palavras de Jesus. O quarto modo em que Jesus me fala é quando me encontro em mim mesma, isto é no estado natural,
e este falar é também de dois modos. O primeiro é quando me encontrando em mim mesma, recolhida, no interior do coração, sem articulação de voz ou sons ao ouvido do corpo, Jesus fala internamente. O segundo é como nós fazemos, e isso acontece às vezes, mesmo estando distraída ou falando com outras pessoas. Mas uma só destas palavras basta para me recolher se estou distraída, ou para dar-me a paz se estou perturbada, para me consolar se estou afligida.